Olá pessoal do nono ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 17 sobre o tema A Segunda Guerra Mundial, que você poderá acompanhar no seu livro didático a partir da página de número 120. Vamos nessa então? Então pessoal, a Segunda Guerra Mundial, ela reuniu dois grupos antagônicos. De um lado, os países aliados, França e Inglaterra, que no decorrer do conflito encontraram auxílio de União Soviética e Estados Unidos, e no grupo antagônico ou rival, os países do eixo, Alemanha, Itália e Japão. Esses países do eixo que se uniram, a Alemanha de Hitler, a Itália de Mussolini e o Japão do Hirohito, se uniram porque tinham ideais em comum. Formou-se então o eixo Berlim-Roma-Tóquio, Alemanha, Itália e Japão. E quais eram esses ideais que fez surgir esse grupo? Os ideais expansionistas. Hirohito no Japão tentava expandir os territórios japoneses, tomou a Manchúria da China em 1931 e queria conquistar novas ilhas e arquipélagos no Oceano Pacífico. A Itália fascista de Mussolini visava recriar o antigo Império Romano e Mussolini queria conquistar vários territórios europeus. E a Alemanha nazista de Hitler, com sua teoria do espaço vital, alegava que tinha que conquistar mais terras no leste europeu para criar uma Alemanha maior e mais respeitada. Então, como os três líderes do Japão, da Itália e da Alemanha tinham ideias expansionistas em comum, eles se uniram e criaram os países do eixo. Só que França e Inglaterra, países democráticos, contrários ao autoritarismo japonês, italiano e alemão, quiseram defender a Europa dessa expansão imperialista, dessa expansão nazifascista, e se reuniram para iniciar um conflito e impedir o avanço do eixo. O fato é que nós precisamos compreender os antecedentes da Segunda Guerra Mundial. Além dessas ideias expansionistas, o Hitler ele não ficou apenas na teoria do espaço vital, ele colocou em prática essas ações. Hitler, antes mesmo de deflagrar o início da Segunda Guerra, ele ocupou 3 territórios europeus, a região do Sarre, a região da Renânia e a região dos Sudetos. E a Liga das Nações, que era o organismo que foi criado para impedir esse tipo de prática, não fez nada. Se omitiu diante do expansionismo nazista de Hitler. Então França e Inglaterra resolveram agir. Chamaram Hitler e Mussolini para uma reunião. Essa reunião aconteceu em agosto de 1939. Ela foi a Conferência de Munique, ocorrida na Alemanha. E lá foi dado um ultimato. França e Inglaterra deram uma ameaça final à Itália de Mussolini e à Alemanha de Hitler, que eles não ocupassem mais nenhum território europeu. Se eles invadissem o próximo território, França e Inglaterra iriam declarar guerra ao eixo. Mussolini e Hitler disseram que não invadiriam mais nada. Estava dado o recado. Mas no fundo eles não estavam dispostos a cumprir esse acordo. Em 1º de setembro de 1939, Hitler invadiu a Polônia. França e Inglaterra revidaram imediatamente e deram início à Segunda Guerra Mundial. A invasão da Polônia pelo exército nazista é o marco que inicia o conflito. E essa guerra que tem várias fases. No início, a famosa Operação Blitzkrieg. Operação Blitz na língua portuguesa. Blitz é a Operação Relâmpago. A ideia dessa operação, que era uma operação do eixo, era conquistar vários territórios rapidamente. Portanto, entre setembro de 1939, quando a guerra começou, e junho de 1940, o exército do eixo dominou várias regiões europeias, como Dinamarca, Holanda, Bélgica, Noruega e a própria França foi tomada em junho de 1940 pelo exército nazista. Então o eixo começou a guerra de forma fulminante, né? O fato é que tudo indicava que o eixo iria vencer. Todos os noticiários, jornais, revistas da época, rádio, anunciavam que pela forma como o eixo começou essa guerra relâmpago, conquistando já uma boa parte da Europa no primeiro ano do conflito, tudo indicava que o eixo ia vencer. Mas alguns erros estratégicos vão mudar o destino da guerra. O primeiro deles foi um erro de Hitler. Hitler criou a Operação Barbarossa e resolveu invadir a União Soviética. Até então, a União Soviética estava neutra no conflito. Nem estava do lado do eixo, nem estava do lado dos aliados França e Inglaterra. Estava neutra. Só que quando Hitler invadiu a União Soviética, Stalin, o ditador soviético, quebrou sua neutralidade e declarou guerra contra o eixo, botando Hitler literalmente para fugir de seu país. Na Batalha de Stalingrado, aí começa o revés da guerra. É a primeira derrota do exército do eixo, lá na União Soviética. Imediatamente a União Soviética declarou apoio aos países aliados. Outro erro de estratégia ocorreu por parte do Japão. Em 7 de dezembro de 1941, a aeronáutica japonesa bombardeou uma base militar americana, lá no arquipélago do Havaí.
a base de Pearl Harbor. Até esse período, os Estados Unidos também estavam neutros, não estavam participando diretamente da guerra. Mas quando foram bombardeados pelo Japão, declararam guerra ao eixo e também se aliaram aos países aliados. E os aliados ganharam força com o apoio da União Soviética, por causa da ocupação de Hitler, e por causa do bombardeio japonês, os Estados Unidos também entraram para engrossar o grupo dos aliados. Com a entrada da União Soviética e com a entrada dos Estados Unidos, a guerra teve um revés, como eu disse para vocês. E o Brasil, claro, teve participação. Então, logo os Estados Unidos entraram no conflito, o Brasil também acompanhou. E em 1942 enviou cerca de 25 mil pracinhas da Força Expedicionária Brasileira para combater do lado dos aliados. O Brasil combateu na Itália contra os italianos e venceu a Batalha de Monte Castelo, até hoje uma das batalhas mais celebradas pelo Exército Brasileiro lá na Segunda Guerra Mundial. Em 43, a Itália se rendeu. Foi o primeiro país do eixo a se render. O eixo agora ficou apenas com Alemanha e Japão. Em 44, dia 6 de junho de 44, chamado no conflito de Dia D, é o dia que os aliados invadem a França e retomam a França, que estava dominada pelos nazistas. Então os países aliados voltam a ser 4. Inglaterra, França, União Soviética e Estados Unidos, contra apenas 2 do eixo, Alemanha e Japão, porque a Itália já havia se rendido em 43. Próximo passo, maio de 45. Os aliados invadem Berlim e Hitler comete suicídio. A Alemanha decreta sua rendição. Ficou apenas o Japão do lado do eixo. No início de agosto de 45, dia 6 e dia 9 de agosto, os Estados Unidos lançam 2 bombas atômicas sobre o Japão. Uma sobre Hiroshima, outra sobre Nagasaki. Dia 2 de setembro, as tropas aliadas invadem Tóquio e o Japão também se rende. Aí é decretado o fim da Segunda Guerra Mundial. Perceba, o início, dia 1º de setembro de 39, com a invasão do exército nazista à Polônia, e o final, dia 2 de setembro de 45, quando o último país do eixo se rendeu, que foi o Japão. Próxima semana, o pós-guerra, tudo o que aconteceu na Europa após o término desse conflito maravilhoso que foi a Segunda Guerra Mundial. Forte abraço e até lá!